sobra espaço. Com um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Hoje no palco do Sonho Prosa nós vamos conhecer um artista cheio de ginga brasileira, o Ferdi. Então fique ligado que o Sonho Prosa começa agora. Ainda sobra espaço. Como um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Começando mais um Sonho Prosa aqui pela TV Unesp. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui um artista da ginga brasileira, Ferdi. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Muito bem acompanhado aqui, Ziva Vasconcelos, Rafael, Guilherme Alves e Guilherme Sobral. Acertei, né? Todo mundo. Ai, que beleza. Tudo tranquilo, gente? Tranquilão. Eu queria que você começasse falando sobre como você chegou na música brasileira. Na verdade, você tem um passado ligado muito ao rock and roll. Exatamente. E tal. Como é que você caiu nessa brasilidade toda? Cara, foi engraçado até porque eu comecei com rock, né? Porque meu pai escutava muito Led Zeppelin, Beatles, essas coisas. Foi passando pra mim, né? E aí, com o tempo, eu fui descobrindo a música brasileira, né? Eu descobri o Gilberto Gil, descobri o Milton Nascimento. Comecei a tirar algumas coisas, assim, umas músicas, né? O samba, fui pro lado da música brasileira mesmo. E aí, me descobri lá. Aí eu falei, pô, vou começar a compor aqui no Brazuca mesmo. Porque eu sempre compus em português e tal. Uhum. Precisava de alguma coisa para sustentar essas composições, assim, mais brasileiras, né, de raízes mais brasileiras, e resolvi. E rolou uma adaptação? Você pegou uma coisa que era rock and roll e falou, não, agora vamos botar uma brasilidade nesse rock and roll. Até o rock continua presente, assim, até, né, um pouco. Então, até os riffs que eu faço, às vezes, são um pouco mais, sei lá, eles permeiam um pouco de todos os estilos, assim, sabe? Aquela coisa meio bagunçada, né? Agora vocês lançaram nesse ano o primeiro álbum, na verdade, seu primeiro álbum, né? Exatamente. E a gente tem até umas imagens aí no making off, aí o processo de gravação, os bastidores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo de produção desse disco, até porque foi bem profissional, né? Envolveu uma quantidade grande de músicos, assim, e ficou uma qualidade de negócio muito legal, legal, né? Muito obrigado. A gente começou no ano passado, acho que foi em meados de agosto, e aí fizemos primeiro umas 3 músicas, assim, que, né, eu comecei gravando lá. E aí depois o Rafa entrou de produção, e com Música Vapor, né, a produtora dele, que ele começou a criar um selo, e aí já abraçou o CD, né? Então a gente chamou de novo o arranjador para voltar a fazer os arranjos das outras 12 músicas e completamos o CD inteiro. Agora, Rafael, quantos músicos tinham no total nesse processo aí? Entre músicos, produtores e tal, foram 32 pessoas. Caramba. 32. E é legal, assim, que você consegue, assistindo o vídeo, né, fica até muito mais fácil, assim, de entender a participação de cada um nesse processo, né? Então, eles colocaram violoncelo, tinha violino também, percussão pra caramba, né? Inclusive, assim, dando um toque todo especial nessa questão da levada da percussão, né? Total. Eu acho que o Baeta, que é o arranjador, né, o Fernando Baeta, ele trabalhou muito bem, assim. Eu cheguei do Nordeste, né, voltei de lá fascinado pela cultura e pelos ritmos que tem lá, que é muito rico, né? E aí já conversei com ele, já falei, vamos tentar fazer um negócio, mistura baião, coco, maracatu, samba, sabe? E aí já sentamos lá, ele já fez todo o trabalho assim. Você deu um desafio pro cara, beleza, vamos lá. Exatamente. E aí fizemos o trabalho junto, no final das contas fomos pro estúdio com esse pessoal aí, que é uns músicos também da Unicamp ali, todo mundo de Campinas mesmo. Inclusive, eu convido o pessoal a entrar lá no Spotify, no YouTube e conferir as gravações de estúdio, porque assim, vocês vieram uma versão reduzida até, né? Porque hoje é bastante gente, enxuto, né? Muito bem. Agora, outra coisa, você é formado em psicologia também, né? Isso é muito interessante, né? Porque você tem toda aquela questão do estudo da mente, né? Eu queria saber se você conseguiu trazer, de alguma forma, né, essa outra visão de mundo para suas letras, para suas músicas. Com certeza. Eu acho que a psicologia, assim, eu converso bastante isso com meus pais, inclusive, que foi um alicerce assim, muito importante para a minha composição, né? Porque quando eu comecei a compor, eu tinha 16 anos, e aquela coisa, né? Aquela coisa que, sabe, aquelas composições horrendas, depois você olha para trás e fala, rapaz... Vergonha, rapaz. Mas logo eu já entrei na psicologia muito cedo, entrei com 17 anos, então já comecei a entrar em contato com essa... Aí você tem aquela crise existencial por um tempo, assim, sabe? Porque a psicologia mexe mesmo um pouco... com a cabeça, e aí depois, né, volta, como qualquer tempestade, volta com a calmaria, e aí vem com muito conteúdo, assim. Aí acho que foi de lá que eu tirei muitos dos temas, assim, das músicas.
Um dia a gente pede, o outro a gente cede, aprende a dizer não. Se nossas mãos se abrem, umas coisas caem, mas outras virão. Um dia a gente luta, outro a gente se rende, aprende uma lição. Que as coisas que não vivemos sem são as que não se tem. Então vamos procurar por vírgulas ao invés de definir com pontos. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Se um ponto é final, 2 pontos podem ser a explicação. Exclamo por um sinal e ele se curva em interrogação. Ponto a vírgula, que de outro ponto de vista pode ser acento. Me sento, mas lápis desapontado não sabe escrever. Se ontem escrevo, hoje acho esquisito ler. Talvez seja esse o ponto de viver. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar fora da linha pontilhada. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada e ligar os nossos próprios pontos, mas não se apegar à imagem formada. Pula uma linha, parágrafo e travessão, pra nos lembrar que existe muito espaço entre o pensamento e a expressão. Então venha dividir comigo suas experiências, mas não se esqueça, meu amigo, somos eternas reticências. E vamos procurar por elas ao invés de definir com pontos. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Se um ponto é final, 2 pontos podem ser a explicação. 3 pontos pode ser sinal de que tudo tem continuação. Aponto a vírgula, que de outro ponto de vista pode ser acento. Me sento, mas lápis desapontado não sabe escrever. Se ontem escrevo, hoje acho esquisito ler. Talvez seja esse o ponto de viver. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar fora da linha pontilhada. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada. Porque depois de tudo e antes de mais nada, só nos resta andar na nossa linha pontilhada e ligar os nossos próprios pontos, mas não se apegar à imagem formada. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo o trabalho aqui do Ferdi, muito bem acompanhado por essa banda aqui, pessoal que manda muito bem. E falando em pessoas que mandam muito bem, né? A gente conversou no bloco passado sobre o processo de produção do disco de vocês, que ficou muito bem, né? Muito bem elaborado. E o nome do disco já dá uma ideia assim do desafio que você se propôs, né, na hora de produzir ele. É Ginga de Gigante. Exatamente. Então a gente pensa toda essa ginga, né, da coisa da música brasileira, e gigante por uma questão que o Brasil, né, um país gigante com fronteiras aí, né, regiões muito diferenciadas e ritmos muito diferentes dentro do nosso próprio país, né? Precisamente. Como é que foi pensar tudo isso aí?
É exatamente isso, na verdade. Esse é o conceito do disco, assim, né, essencialmente. Então, como eu disse, eu voltei do Nordeste fascinado pela cultura de lá, e aí também misturei um pouco com a guarânia que tem aqui, né, na região aqui do Mato Grosso. Enfim, a gente tentou fazer uma pesquisa bacana, assim, de todos os ritmos possíveis para a gente adaptar e usar, né, nas minhas músicas, e aí juntou essa ginga mesmo do gigante, né, do Brasil. E é isso. E você teve um processo importante também na produção do disco, até vendo pelas imagens, né, que a gente deu uma olhada no bloco passado, a questão de ser multi-instrumentista também, de conhecer um pouquinho, de tentar caminhar com, não só dar ideias, né, tipo, gerar esse desafio para o seu arranjador, né, eu quero que coloque um pouco do coco, eu quero que coloque um pouco do mangue beat, mas assim, também de contribuir com esse seu conhecimento musical. É isso aí, isso realmente foi a parte de produção, assim, que a gente acabou fazendo junto, né, então... Eu até gosto de falar que eu e o Rafa, a gente produziu o CD bastante, assim, porque... Quer dizer, a gente produziu completamente o CD, porque a gente partia desses arranjos e aí a gente começava a inventar algumas coisas. E aí, na mixagem, a gente teve a ajuda do Maurício Cajueiro, que é um queridaço, assim, um cara muito bom. E aí, a gente ficou o tempo todo acompanhando todo o processo de mixagem. Então, a gente vinha algumas ideias, a gente colocava na hora, assim, sabe? Então, foi... E depois chamei o pessoal para participar, o Gui participou, a Zi também. Fez algumas vocais, a gente foi tendo todas essas ideias depois, assim. Aliás, a presença das vozes na sua música é muito bacana, eu queria até que a Zi falasse um pouquinho sobre isso. Esse desafio que é uma harmonia que se diferencia também, né? Muitas vezes ela está com a voz no primeiro plano, né? Hoje a gente escutando a música de vocês aqui, ficou muito presente isso. E dá um contraste bem interessante, né? Essa soma de vozes e uma segunda voz que não fica ali atrás, assim, tem um caminho próprio, às vezes até meio descompassado, assim, gerando uma outra impressão, né? Sim, é a liberdade que o Ferdi dá pra gente, pra todos que cantam, né? Porque a gente fez um coro, na verdade, no disco tem muita gente que participou, né? E eu fiz o coro e fiz tecido que eu dobrei a voz e que eu amei, porque é a minha preferida, né? Muito boa a música. A primeira que eu conheci até hoje é a que eu mais gosto, assim. A gente estava gravando, tava sentindo muita falta dessa voz. Eu falei, não, vamos chamar a Zi para fazer, e aí... E ficou muito bacana. Ela que arranjou toda a voz, maravilhosa. Inclusive aqui, né, vocês tocando aqui, a harmonia de voz ficou muito legal, dá uma cara diferente realmente pro som de vocês. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho assim sobre questões das letras, né? Eu não sei assim como foi o processo até de escolher essa questão do ritmo ligado à ideia da letra, né? Então, de repente, uma música que traz uma coisa mais de inocência, assim, num ritmo um pouco mais lento, né? Coisas mais alegres, já num samba, né? Numa coisa meio marchinha, como é que foi? Isso é bem legal. Eu tentei criar uma identidade para esse CD que ela fosse da inocência até algum insight, assim. Então, né, você vai acompanhando. No começo é uma coisa realmente mais harmoniosa, mais romântica. Introspectiva, assim, quase, né? Também, quando a gente ouve, total. Assim, você fica naquela... Total. Então começa assim no bloco dos sentidos, coral, e aí depois ela vai tendo uma outra dimensão, assim, vai entrando para uma dimensão mais social, vai entrando na Ginga Gigante, que foi feita por conta das manifestações lá em 2013. E, enfim, aí ela vai tomando as proporções até o final, que é quase uma morte e um reviver, né? Que é o nome da última música. Eu queria que o pessoal falasse um pouquinho também da experiência de fazer esse som, né? Principalmente o Guilherme tá ali fazendo a bateria, né? E é um desafio, porque eu imagino, né, vendo você tocar, porque quando a gente pega a gravação do CD, tinha conga, tinha uma percussão gigante ali, né? O pessoal fazendo, e aí você tem que adaptar isso para a sua bateria ali. Foi uma experiência também de aprendizado para trabalhar com todos esses ritmos? Aprendizado junto com aquilo que a Zi falou. Tipo, a liberdade que o Fer dá pra gente. Eu, como gosto muito de música latina, de jazz, de música brasileira pra caramba, música americana, música pop, então a gente pode ter essa liberdade, porque, tipo, gosto muito de percussão, etc. Então a gente vai misturando toda essa linguagem, claro, respeitando a mensagem, respeitando o som, mas tentando fazer aquilo que não dá pra ser feito no álbum, que tem 20 faixas de percussão, pra caramba. De coisa. Mas é gostoso, a gente se diverte e é aquela liberdade gostosa. O que poderia ter sido se o tempo por si só é distorcido, permeia o singular e a imensidão. O tempo é outro na minha cabeça e pode ser até que eu envelheça, mas nunca teve a mesma marcação.
Posso ir ao passado num minuto, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas minhas mãos. E onde há muito pouco pra se ver, alguém achou muito sem querer e vive oscilando no espaço, nas linhas incessantes do meu ser. Pulsam fibras sedentas por viver, presente que às vezes me é escasso. Posso ir ao passado num segundo, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas minhas mãos. E entre as causas e as consequências circula a vastidão que a ciência só com muita fé tenta explicar. Ensino mais sutil da nossa essência, nada por mera coincidência, e tudo tende a se conectar. Deixa que a vida tensa a gente, não pra ser passivo, mas paciente. Se apresente ao presente, como ele se manifestar, pois suas escolhas serão pontuais como agulha ao perfurar. Posso ir ao passado num minuto, planejar um futuro ainda oculto, mas as linhas do tecido se encarregarão de interagir com o meu destino, tecido pelas nossas mãos. Som em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo o Som do Ferdi, muito bem acompanhado aqui, Zí Vasconcelos, Rafael Lopes, Guilherme Alves e Guilherme Sobral. Vocês tiveram uma experiência recente muito interessante, que foi a ida de vocês para a Alemanha, né? Vocês foram tocar na Alemanha. Queria que vocês falassem sobre como que rolou isso aí e a receptividade também do pessoal de lá com esse som bem brasileiro, né? Legal, foi super legal, assim, é engraçado quando você vai esperando pouca coisa, assim, parece que, né? Porque eu falei, pô, o pessoal é outra língua, muito diferente a cultura. Não vai saber nem cantar. Eu falei, caraca, onde que eu tô me enfiando? Mas aí, eu e o Rafa, a gente entrou em contato com uns amigos, né? Um deles, na verdade, a gente mandou pro Soulfar e o Soulfar chamou a gente, né? Foi o primeiro show que a gente conseguiu. A gente falou, pô, legal, o Soulfar é um negócio bacana, vamos aproveitar. Soulfar que é um canal, na verdade, é uma série de locações, né? Que o pessoal grava vídeos. Exatamente. Das bandas. Tem até uma ideologia super legal lá. Depois podem até procurar. E aí a gente ia pra lá pra gravar, né? Fazer esse material. E falamos, precisamos arranjar mais shows, né? Então o Rafa conhecia o Alex, que é um amigo nosso lá do brasileiro, que já arranjou um show pra gente em Bonn. E aí depois eu falei com o Murilo, que é um amigo nosso de longa data também, ele já arranjou um pra gente em Augsburg. E assim, e aí depois um baterista que tocou com a gente arranjou pra gente em Dresden. Então assim, foram 4 shows, uma experiência incrível. O pessoal
valoriza muito, assim, né? Então, teve sempre muito cheio de gente, assim, sempre com muita gente contemplando, gente que veio falar depois, que acompanha o trabalho, assim. Então, foi muito melhor o resultado do que eu esperava, assim, foi um resultado positivíssimo. Como é que é a questão, assim, da visão do estrangeiro com relação à nossa música? A gente teve alguns estereótipos aí que tomaram, né, a frente do Brasil. Então, o Brasil já foi conhecido pelo choro, já foi conhecido pelo samba. Hoje, o estrangeiro, quando pensa a música brasileira, né, vocês que tocaram lá, tiveram essa experiência bem próxima, o que eles entendem como música brasileira? Bom, é legal que, assim, eles procuram entender, eu acho, assim. Por exemplo, uma menina que foi no show, ela chegou e falou, nunca vi música brasileira, nunca ouvi, eu vim aqui pra conhecer. Não sei o que é música brasileira. Acho que ela deve ter ouvido samba, bossa nova, não é possível, né? Em algum lugar, assim, mesmo que seja a do Tom Jobim, né? Aquela música famosa, a Garota de Ipanema aqui, né? Mas ela foi lá conhecer, então, assim, e muita gente espera que vai ter essa energia caliente mesmo, do calor, assim, né? Que vai ter essa coisa mais dançante e cheia de... E foi realmente o que eles acharam lá, né? Porque as músicas geralmente têm essa... Correspondeu ginga, né? à espera. Eu acho que foi mais ou menos isso. Agora, falando de música brasileira, eu quero chamar a nossa dica de hoje, que é talvez um dos maiores representantes da nossa música aqui. Vamos conferir um trechinho de um documentário, então. Roda aí. Tudo é memória. Na música que você faz, você trabalha com a tua memória. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor. Se eu pudesse voltar no tempo, não existe nostalgia de tempo algum. Poeta, palhaço, pirata, curisco, errante judeu, dormindo na estrada, não é nada. Me sinto até profissionalmente mais um escritor do que um músico. Eu conheço mais a literatura do que a música. Eu não quero fazer o que eu já sei, eu quero exatamente fazer o que eu não sei fazer. Existe muito essa vergonha, né, do que é nosso, do que é brasileiro. Todo mundo acha que o país é brega. Então as pessoas querem viajar e querem pegar o avião, mas o avião também já ficou brega. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. Muito bem, um trechinho aí do documentário Chico, Artista Brasileiro. Tem a ver com a sua música? Foi inspiração para você? Acho que não tem como não ser brasileiro e ser inspirado pelo Chico Buarque, né? Claro, totalmente. E inclusive eu até me identifico bastante com isso, porque eu comecei a desenvolver o violão para mandar uma mensagem, para trazer mensagens. Então, eu me reconheço também mais como um compositor do que um músico de fato. E aí depois eu comecei a desenvolver o violão. Mas, cara, Chico Buarque, né? Não tem... Eu acho curioso, assim, até nesse trechinho do trailer ele vira uma hora e fala assim, não, porque o brasileiro acha brega ser brasileiro. Eu achei meio curioso. Você já tinha parado para pensar nisso? Você acha que é brega ser brasileiro? Rapaz, eu acho que... já parei para pensar nisso, sim. Eu acho que muita gente não valoriza muito bem a cultura, que é muito ampla do Brasil, mas eu não acho, não. Eu discordo. Eu discordo com o Chico. Que bom, que bom. Com todo respeito, com toda licença. Mas eu discordo. Eu acho que brasileiro é uma, assim... é um povo que tem muito a dar, é uma riqueza muito grande, assim. É uma coisa que você não encontra em outro lugar, assim. Pelo menos nos lugares que eu estive, assim. Então, por exemplo, eu estive agora no Uruguai e na Alemanha, assim, eu sempre tive saudade de casa, assim, saudade do povo brasileiro. É muito diferente. Claro, também tem seus prós e contras, né? Como toda moeda tem dois lados, né? A gente está chegando no final do programa, eu queria que você falasse rapidamente aí os próximos passos, para onde você está levando essa ginga de gigante, vai. Legal. Agora que o filhão nasceu, né, a gente vai para a estrada, já estamos, né, na estrada e já há alguns meses, e aí vamos continuar indo, tem shows no Sul, vai ter shows bem por aí, então quem quiser acompanhar tá lá na página todas as datas. Mas é isso, agora é só correr atrás de divulgar, né, de espalhar apresentar esse som. Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo projeto aí, todo mundo mesmo. Nós vieram de Campinas trazer o som, a gente fica muito feliz aí de poder contar com a participação. Legal, muito obrigado. Som e Prosa fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem em mais uma edição. Tchau! Foram tantas rezas e as orações. Aonde estão os sentimentos de todos os corações? De onde vêm aquelas vozes que a gente gritou? Se Deus é nosso semelhante, então nós somos feitos de amor.
que o eu cabe bem no meio de Deus e ainda sobra espaço. Com um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Que o eu cabe bem no meio de Deus e ainda sobra espaço. Com um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Mas é certo que sempre há algo pra se crer. Não importa que escolha acreditar na sua oração com ser. Mas é certo que sempre há algo pra se crer. Não importa em quem escolha acreditar, sempre esteve dentro de você. Em que seu coração crê, aqui estão todas as rezas e as orações. Nos rodeia os sentimentos de todos os corações. Estão no ar aquelas vozes que a gente gritou. Se Deus é nosso semelhante, então na verdade quem sou? Que o eu cabe bem no meio de Deus e ainda sobra espaço. Com um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Cabe bem no meio de Deus e ainda sobra espaço. Como um coração de mãe, com uma nota dentro de um compasso. Mas é certo que sempre há algo pra se crer. Não importa que escolha acreditar na sua oração com fé. Mas é certo que sempre há algo pra se crer. Não importa em que escolha acreditar, sempre esteve dentro de você.